Olá, meu nome é Oswaldo e estou aqui para apresentar um método de ensino de contabilidade chamado Canvas Accounting, mais simples, sem razonetes e sem lançamentos a débito e a crédito. Iremos trabalhar diretamente em uma planilha chamada Canvas. Eu aprendi contabilidade na faculdade e tive muita dificuldade de entender aqueles lançamentos de débito e crédito. Afinal, débito é do lado esquerdo ou direito? Alguns anos depois, fui trabalhar na área financeira de um banco e percebi que realmente precisava entender de contabilidade. Para suprir essa necessidade, foi necessário fazer um curso de pós-graduação em contabilidade e finanças. Anos depois, entrei na carreira acadêmica e contabilidade geral foi uma das disciplinas que me solicitaram ministrar. Comecei ensinando pelo método tradicional e notei que os alunos não tinham interesse em aprender. Senti também que eles tinham tantas dificuldades quanto eu na minha época de faculdade. Eu ficava imaginando de que maneira poderia prender a atenção dos alunos e aumentar a eficácia do aprendizado. Após anos de testes, percebi que poderia simplificar as demonstrações financeiras de forma a trabalhar com apenas uma planilha, que é a ideia central do Canvas. Canvas significa tela ou quadro. O termo passou a ser utilizado após Alexander Otzwalder lançar o seu livro Business Model Generation. O Canvas passou a significar uma tela única, com todas as informações necessárias a serem preenchidas pelo usuário na montagem de um modelo de negócio. A ideia do Canvas não é nova. Um exemplo muito utilizado é a tabela periódica, que foi desenvolvida pelo Mendeleev. Isso em 1869. Na tabela é possível entender o relacionamento e similaridades entre todos os elementos químicos, tudo em uma única tela. Para apresentar o método, é necessário antes explicar três conceitos. O primeiro é sobre o balanço patrimonial. Esta demonstração financeira apresenta do lado esquerdo os bens e direitos da empresa, que são chamados de ativo, e do lado direito as dívidas e obrigações, que são chamadas de passivo. O balanço é como uma balança e tem que estar sempre equilibrado, ou seja, o total do ativo deve ser sempre igual ao total do passivo. Nas linhas do balanço patrimonial temos as contas contábeis. Essas contas são um detalhamento do balanço, mostrando onde estão sendo aplicados os recursos e quais são as dívidas da empresa. Nas colunas temos as contas contábeis, o saldo inicial das contas, 9 colunas onde serão feitos os lançamentos contábeis e, por fim, os saldos finais. Existem colunas suficientes apenas para 9 transações. É lógico que as empresas fazem muito mais que 9 transações. O método Canvas serve apenas para ensinar contabilidade, não para ser utilizado pelas empresas. O saldo inicial é o valor inicial de cada conta contábil. Pode ser zero ou pode conter algum valor, que transferimos do balanço ou balancete de verificação do ano anterior, simplesmente copiando o valor como sendo o saldo inicial do novo período. O segundo conceito é que cada transação deverá ter pelo menos 2 lançamentos. Isso é chamado partida dobrada e foi descrita pela primeira vez pelo Frei Luca Pacioli, no século XV, e faz com que o total do ativo seja sempre igual ao total do passivo. Pode ocorrer de ter mais do que 2 lançamentos para a mesma transação, mas a soma dos valores lançados no ativo tem que ser igual à soma dos valores lançados no passivo. A ideia por trás da partida dobrada é mostrar a origem e o destino dos recursos, em outras palavras, de onde veio o dinheiro e o que foi feito com ele. O terceiro conceito é o sinal da operação. O sinal é positivo quando a conta aumenta de valor e negativo quando a conta diminui. Uma conta do ativo aumenta quando se aumenta o valor dos bens e direitos da empresa e diminui caso contrário. Por exemplo, quando você deposita dinheiro no banco, a sua conta bancos aumenta de valor. O lançamento foi positivo. Quando um cheque é sacado da sua conta, diminui esse valor, lançamento negativo. Para as contas do passivo, o procedimento é similar. O passivo são as dívidas e obrigações da empresa, e quando as dívidas crescem, aumenta o valor da conta, logo o sinal é positivo. Quando diminuem, o sinal é negativo. Por exemplo, quando se pega um empréstimo, sua conta empréstimos aumenta, pois a dívida aumentou, lançamento positivo. Quando se paga um empréstimo, sua conta diminui, o lançamento é negativo. Esse conceito, junto com o segundo, implica que caso se tenha 2 lançamentos em uma transação, eles deverão seguir uma regra de sinais. Se forem ambos do ativo ou ambos do passivo, os lançamentos terão que ter sinais diferentes. Deverão ter sinais iguais se for um do ativo e o outro do passivo. Isso manterá equilibrado o total do ativo com o total do passivo. Um exemplo é o pagamento de uma dívida com fornecedores, feita com um cheque.
A origem dos recursos é o banco, cujo saldo diminui pelo pagamento, logo o sinal é negativo. Por sua vez, o destino dos recursos, que é o pagamento dos fornecedores, fez com que se diminua a dívida da empresa. Como a dívida diminuiu, o valor da conta diminuiu e o sinal do lançamento também é negativo. Após vermos os conceitos, podemos fazer um exercício. Tudo se inicia com uma planilha Canvas em branco. Iremos preenchê-la com os saldos iniciais, depois com os lançamentos contábeis e, por fim, calculamos os saldos finais e os totais do ativo e do passivo. Com isso, teremos encerrado o exercício do novo período. No exercício, foi fornecido o balancete de verificação do período anterior. Iremos iniciar o Canvas inserindo os valores do balancete nas contas correspondentes, nas colunas de saldos iniciais. Se calcularmos os totais, vamos verificar que o total do ativo e do passivo apresentam R$ 435 de saldo. A balança está equilibrada. Foram informadas as seguintes transações no período. 1. Pagamento de fornecedores no valor de R$ 10. Para a primeira transação, usaremos as colunas de número 1 e assim sucessivamente. Para contabilizar corretamente, sempre temos que pensar em termos de origem do destino dos recursos. A origem dos recursos veio do caixa, pois a empresa pagou os fornecedores em dinheiro. O lançamento foi negativo por diminuir o saldo de caixa em R$ 10. O destino foi o pagamento da dívida com os fornecedores. Como diminuiu a dívida, foi um lançamento negativo, no valor de R$ 10. Valores entre parênteses significam negativo. Saíram 10 de cada lado da balança e a mesma continuou equilibrado. Os totais do ativo e do passivo passaram a R$ 425. 2. Recebimento de duplicatas de clientes no valor de R$ 25, com o valor depositado em banco. Os lançamentos serão nas colunas de número 2. A origem dos recursos foram os clientes que pagaram suas dívidas com a empresa. O lançamento foi negativo porque diminuiu o valor desse direito, visto que, por terem sido pagos, não são mais devidos para a empresa. O destino dos recursos foi um depósito no banco, no valor de R$ 25. O sinal é positivo por aumentar o saldo bancário. Os dois lançamentos são do ativo e têm sinais diferentes. Na balança, entrou e saiu 25 do mesmo lado, não alterando o total. 3. Compra de veículo por R$ 50, com o pagamento a ser efetuado em 180 dias. Os lançamentos serão nas colunas 3. A origem dos recursos foram os fornecedores, que venderam a prazo, o que aumentou a dívida da empresa. Por aumentar a dívida, aumentou-se o passivo. O lançamento foi positivo. O destino dos recursos foi na conta de veículos do ativo, que aumentou em R$ 50. O lançamento foi positivo, porque aumentou os bens e direitos da empresa. Entrou R$ 50 em cada lado da balança, mantendo-a equilibrada. 4. Compra de matéria-prima a prazo no valor de R$ 30. A origem dos recursos novamente foram os fornecedores, no passivo, que forneceram matéria-prima a prazo. Este lançamento foi positivo, pelo aumento da dívida da empresa em R$ 30. O destino da matéria-prima foi o estoque de matéria-prima do ativo, que aumentou no mesmo valor. Logo, o lançamento também será positivo. Entrou R$ 30 de cada lado da balança. 5. Compra de máquinas com pagamento feito em cheque no valor de R$ 10. A origem foram os recursos no banco, utilizados para pagar os fornecedores. Por diminuir o saldo do banco, o lançamento será negativo. O destino dos recursos foi o incremento do ativo na conta máquinas e equipamentos. Serão lançados R$ 10 positivo. Entrou e saiu 10 do lado do ativo na balança. 6. Depósito no banco no valor de R$ 50, retirados do caixa. A origem dos recursos veio do caixa, que diminuiu em R$ 50, sinal negativo. Em contrapartida, o destino do recurso foi o banco, cujo saldo aumentou em R$ 50. O sinal é positivo, pois aumentou o valor em conta corrente. Entrou e saiu 50 do lado do ativo na balança. 7. Pagamento de salários em cheque no valor de R$ 15. A origem dos recursos veio do banco, com o pagamento em cheque. Foram lançados R$ 15 negativos, por diminuir o saldo em conta corrente. O destino foi o pagamento da dívida com os empregados. Serão lançados R$ 15 negativos, por diminuir o valor das dívidas da empresa. Saiu 15 de cada lado da balança. 8. Recebimento de R$ 20 dos clientes depositados no banco.
A origem dos recursos foram os clientes, que pagaram o que deviam para a empresa. Com isso, diminuíram suas dívidas. Logo, foram lançados R$ 20 negativos. Em contrapartida, o destino dos recursos foi o banco, cujo saldo aumentou em R$ 20. O sinal é positivo, pois aumentou o valor dos bens e direitos. Entrou e saiu 20 do lado do ativo na balança. 9. Pagamento em cheque de R$ 50 para os fornecedores. A origem foi o banco, que foi utilizado para pagar os fornecedores. Foram lançados R$ 50 com sinal negativo por diminuir o saldo. O destino foi o pagamento dos fornecedores. Foram lançados R$ 50 com sinal negativo, porque diminuiu a dívida. Saiu 50 de cada lado da balança. Após todos os lançamentos, temos que totalizar as linhas. Depois, calcularmos os totais do ativo e do passivo. Esses totais têm que ser iguais, pois se forem diferentes, algum lançamento foi feito errado. Com isso, efetuamos o encerramento do período. Os valores nas colunas de saldo final é o novo balanço patrimonial. A planilha Canvas vai ficar dessa forma, com todas as transações lançadas e os saldos calculados. Com esse vídeo, apresentamos o método Canvas Accounting, que procura ensinar contabilidade de uma forma visual, mais simples, sem a utilização de razonetes e lançamentos a débito e a crédito. Esse método está detalhado no livro Guia Visual da Contabilidade, que apresenta uma forma prática e descomplicada de aprender contabilidade, seja você estudante, empreendedor ou profissional de área não contábil. Se inscreva em nosso canal para receber aviso dos próximos vídeos sobre contabilidade, administração e economia. Deixe também a sua opinião. Obrigado pela atenção e até a próxima.